Olá, meu nome é Marcelo José Carrer, eu sou docente do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos. Eu também sou docente do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, aqui nos cursos de mestrado e doutorado, e pesquisador associado no grupo de estudos e pesquisas agroindustriais aqui do Departamento de Engenharia de Produção, o GEPAI. Eu vou falar um pouquinho mais sobre um conjunto de projetos de pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no GEPAI e no programa de pós-graduação em Engenharia de Produção nos últimos anos, tá? Em linhas gerais, esses projetos eles têm como pano de fundo o desenvolvimento, a adoção e os impactos de tecnologias, de novas tecnologias, sobretudo as tecnologias chamadas tecnologias digitais na agropecuária do estado de São Paulo. Tá? Então, a gente tem definido um conjunto de tecnologias, tá? Então, desde tecnologias da agricultura de precisão, como, por exemplo, mapeamento de produtividade do solo, aplicação de insumos a taxas variáveis, até tecnologias que a gente chama de tecnologias 4.0, como, por exemplo, sistemas informatizados e conectados para o gerenciamento da propriedade. A partir da definição dessas tecnologias, a gente tem feito basicamente dois tipos de análises que se complementam muito. A gente modela as decisões de adoção ou não adoção dessas tecnologias na perspectiva do produtor rural, que é o usuário da tecnologia. E depois a gente também modela os impactos da adoção, do uso dessas tecnologias sobre indicadores de desempenho das propriedades rurais. Então, desempenho técnico, desempenho econômico e desempenho ambiental. Tá? Como que a gente faz isso? A gente tem recebido financiamento da FAPESP, do CNPq, para fazer coletas de dados, porque para a gente conseguir fazer a modelagem das decisões de adoção e dos impactos das tecnologias, a gente precisa ir a campo. Então, a gente precisa coletar dados nas propriedades rurais, a gente precisa coletar dados da produção, a gente precisa coletar dados dos produtores, a gente precisa coletar dados de percepção das tecnologias. A gente coleta esses dados, a gente, a partir dessas coletas, a gente monta bases de dados primários e depois a gente faz um conjunto de análises, utilizando-se de ferramentas da estatística aplicada à economia e à gestão, também conhecida como econometria. E essas análises elas nos dão alguns insights, por exemplo, sobre quais são os fatores que afetam a probabilidade dos produtores adotarem uma determinada tecnologia. E depois a gente modela os impactos dessa tecnologia, por exemplo, em indicadores de eficiência técnica, eficiência econômica e eficiência ambiental das propriedades rurais. Em todos esses projetos que tem aí como pano de fundo adoção, difusão e impactos das chamadas tecnologias digitais, nós temos o envolvimento de estudantes de pós-graduação, tá? Em alguns casos também de graduação, mas com uma participação um pouco maior na pós-graduação. Então, estudantes de mestrado e doutorado que participam de todas as etapas das pesquisas, dos projetos. Além disso, a gente conversa com outros agentes do sistema de inovação, os técnicos extensionistas, os desenvolvedores das tecnologias, e agentes do sistema de políticas públicas também, que também, de certa forma, tem participação nesse processo, E os nossos alunos participam de todas essas etapas, participam também da análise dessas informações, desses dados primários que a gente coleta e depois da publicação dos relatórios científicos, dos artigos científicos que têm sido publicados em bons journals aí, que tem nos dado aí alguma visibilidade. Recentemente a gente publicou um artigo num periódico chamado Technological Forecasting and Social Change, um artigo no qual a gente modelou os fatores determinantes da adoção de tecnologias de agricultura de precisão por produtores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo
e os impactos dessas tecnologias sobre indicadores de eficiência técnica dessas propriedades, tá? E a gente percebeu que a adoção de um conjunto de tecnologias da agricultura de precisão, ela tem o potencial de aumentar em aproximadamente 20% a produção sem aumentar o uso dos insumos, né? Isso é um ganho puro de eficiência, né? Quer dizer, o produtor que adota a tecnologia, ele consegue produzir 20% a mais do que o produtor que não adota, utilizando-se da mesma quantidade de terra, de insumos químicos, de funcionários, né, e dos demais fatores de produção, né? E a gente percebeu que esse impacto está relacionado, sobretudo, a melhorias no processo decisório que essas tecnologias de agricultura de precisão promovem, né? Então, em outras palavras, essas tecnologias melhoram o gerenciamento da propriedade rural, a capacidade do produtor organizar os seus recursos, tomar decisões, e isso impacta na eficiência no uso dos insumos, tá? Então, é um pouco aí sobre os resultados mais recentes. A gente continua, né, desenvolvendo projetos, a gente tem parcerias com outras instituições, como por exemplo com a Embrapa, né? A gente tem feito muito trabalho junto com a Embrapa, e alunos, né, estudantes são bem-vindos nesses projetos, né? Então fica aqui um reforço, um convite a você que estiver aí assistindo, né, ao Clique Ciência. Se tiver interesse em trabalhar conosco, estamos de portas abertas aqui no programa de pós-graduação de Engenharia de Produção, Grupo de Estudos e Pesquisas Agroindustriais da Universidade Federal de São Carlos.